e Bandeirão. Sebastião, Ari. Tarcísio faz ataque duro ao STF. Ninguém aguenta mais a tirania do Alexandre de Moraes. Governador agrada bolsonaristas, mas ainda não tem garantia de apoio em 2026. Trecho do Tarcísio no trio. Aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Esse o ataque mais duro feito até agora pelo governador Tarcísio de Freitas ao Supremo Tribunal Federal e personalizando no ministro Alexandre de Moraes. Quem saiu em defesa do Supremo foi o decano, o ministro Gilmar Mendes. É a manchete da Sol, Ari. Gilmar Mendes rebate Tarcísio após ataque a Moraes. O que o Brasil não aguenta mais são tentativas de golpe. O ministro diz também que não é possível anistiar crimes contra o Estado de Direito. Alguns trechos da manifestação de Gilmar Mendes nas redes sociais. Aí está a postagem, Ari, do ministro. Vamos lá? No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe, que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Vamos à análise. Começo com você, Alessio. A fala de Tarcísio e a reação de Gilmar. Olha, Madeu, primeiro que a fala do Tarcísio foi uma caída de máscara, né? E eu acho que até um pouco pressionada. A gente sabe que o Tarcísio ele tem feito gestos, afagos, acenos aí para essa ala bolsonarista para que ele possa ter essa garantia de ser o candidato desse grupo político. E aí eu falo grupo político não só do mais bolsonarista, do lado mais alinhado ao bolsonarismo, mas do próprio Centrão, que já tem ali essa iniciativa de fortalecer o nome do Tarcísio para ser o seu candidato no próximo ano. Agora, o que eu avalio é que ele se afasta, ao mesmo tempo em que ele se aproxima do bolsonarismo, se afasta do Centrão, do dito centrão democrático, do dito centrão mais moderado. Então, uma fala como essa afasta ele totalmente desse campo das pessoas que votam, muito embora tenham ali essa sua participação política, mas sem a ideologia predominante dessa polarização. Então, acredito que ele faz um aceno a essa ala, um aceno ao pastor Silas Malafaia, que tem, inclusive, criticado ele próprio, falando que, inclusive, nesse mesmo ato, dizendo que fulano diz que vai ser candidato da direita e colocando o Tarcísio abaixo de qualquer outro nome. Porque ele disse que o candidato, de fato, será o próprio Bolsonaro. E já sobre a reação do decano, eu acredito que foi no tom certo, inclusive acho que pegou até leve, né? Porque quando uma fala de um governador, não é qualquer governador, é o governador do estado mais importante da federação. A gente está falando de um nome que está sendo colocado como presidenciável, defender uma anistia, é inconcebível. Então, de fato, Gilmar Mendes está correto na sua avaliação, no seu posicionamento. Eu acredito que mais ministros também deviam ter se manifestado. Vamos ver aí, o ministro Barroso também falou em defesa do Supremo. Vamos ver. Então, falou o decano, falou o presidente. Eu acho que está ajustado. Vamos ver agora um trecho aí do ministro Gilmar, que eu quero ouvi-lo, porque é a questão da anistia. Eu acho que o ministro ali no final da postagem dele, ele já dá o tom do pensamento do Supremo sobre o pedido da anistia. Olha ali, lá embaixo. É fundamental que se reafirme. Crime contra o Estado Democrático de Direito são
insuscetíveis de perdão. Porque a anistia é o perdão. Ou seja, o que ele está fazendo é dizer, nem venham com a anistia porque não passa no Supremo. Eu entendi errado, Ari? Certíssimo, porque é bom lembrar que se a Câmara dos Deputados aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, e também o Senado aprovar, o que hoje não passaria, no Senado não passaria essa anistia ampla, geral e restrita, mas na Câmara talvez passe. Ela vai ser questionada no próprio Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. E o que o Amadeu acabou de trazer aqui é um trecho da fala do decano sinalizando o entendimento do Supremo. Embora, óbvio, são 11 ministros, não houvesse unanimidade, mas a maioria ia dizer, olha, inconstitucional. Então, passaria nas casas legislativas? Talvez, mas no Supremo cairia. Fala, Mariano. É como se fosse uma antecipação desse voto, né? Caso houvesse esse recurso, ele está deixando mais ou menos, aí, como a Mari falou, antecipado qual é o consenso aí do pensamento com relação ao tema, ao possível recurso, caso viesse alguém questionar a questão, a constitucionalidade do projeto. Aliás, já há jurisprudência do Supremo sobre casos assim, porque o Bolsonaro deu o perdão ao deputado Daniel Silveira e o Supremo derrubou, Franci. Mas não tem o menor cabimento essa defesa de anistia pelos crimes cometidos contra a democracia brasileira. Então, cometer um crime tem que pagar. Essa deveria ser a lógica. Enquanto isso, o Brasil perde tempo com essa discussão, a discussão que sequer deveria estar acontecendo, enquanto tem ali propostas como a PEC da Segurança Pública, que está barrado, porque uma parcela dos nossos políticos está preocupada em defender uma anistia. E essa discussão da anistia só acelerou agora, só vem uma pressão com mais afinco, porque chegou ao núcleo duro, ao núcleo de políticos, ao núcleo de generais. Porque se fala muito ali na Débora do Batom, na Fátima do Tubarão e etc. Mas quando estava só ali no pessoal realmente que invadiu a sede dos três poderes, você não via um movimento tão veemente. Mas aí bastou chegar em Jair Bolsonaro e em seus auxiliares para que o Brasil, mais uma vez, tivesse ali uma paralisia em pautas importantes para a população, para se focar apenas nesse absurdo da anistia para aqueles que cometeram crimes de noite de janeiro. Ainda sobre